Bem-vindas e bem-vindos a mais esta aula. Após nós termos visto a filosofia na época, durante os 10 séculos da Idade Média, período medieval, com basicamente os dois filósofos marcantes daquela época, que foi São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Evidentemente que houve outros filósofos, mas os principais dessa época que marcaram foram os dois que eu citei, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre a filosofia renascentista. É aqui o corte, é aqui o berço da modernidade. É aqui que o ser humano, a humanidade, vai começar a tomar uma outra forma, vai começar a fazer uma outra perspectiva, outra construção. É a partir da filosofia renascentista, com o declínio do período medieval e o início, a incipiência do período moderno. A filosofia renascentista acontece com o declínio do teocentrismo medieval e o início do antropocentrismo. O heliocentrismo vem logo em seguida, ou seja, nós vamos ter aqui o declínio da Igreja Católica, esse poder político da Igreja Católica com a escolástica. O que era a escolástica? Escolástica era a linha filosófica de São Tomás de Aquino, que usou da filosofia aristotélica para fundamentar a fé cristã no período medieval. Só que essa filosofia chamada escolástica, ela chegou a um ponto que se tornou obsoleta. Por conta de vários fatores históricos, políticos e econômicos da época, a humanidade começou a se organizar de outra maneira. Exemplo, no período medieval, o sistema econômico era o feudalismo. Eu cheguei a explicar para vocês que eram os feudos. O senhor feudal era o dono da terra, possuía os servos que trabalhavam para eles em troca de uma parcela, um percentual da produção, do milho, do arroz, do milho não, porque o milho é daqui da América, mas, por exemplo, da batata, das frutas, do trigo. O senhor feudal ficava com uma parte, com a maior parte, por exemplo, 98%, e dava um pouquinho para a família do servo se manter. Daqui, eles pegaram e começaram a questionar esse poder central do senhor feudal. Os servos passaram a vir para as cidades, que eram as urbes. Com isso, causaram uma urbanização. Começaram a criar as vilas naquela região da Itália, do sul da Itália, na região de Veneza, onde tem a cidade hoje italiana de Veneza. Os senhores feudais, não tendo mais como se manter, como manter aquela extensa terra, aquele extenso território, o que ele fez? Ele também migra para as vilas, para as urbes, para as cidades, e vai morar nos burgos. Os burgos eram lugares meio que afastados da área propriamente urbana. Daqui vinha o termo burguês. E esses senhores feudais vão se tornar os comerciantes, que vão formar o burguês, que vão criar o Estado moderno, que é o que nós temos relativamente hoje como o Estado composto pelo Judiciário, pelo Executivo e pelo Legislativo. Mas a sedimentação do Estado moderno ela vai acontecer mesmo no século XVIII, a partir da Revolução Francesa, em 1789. Vocês vão ter um filósofo
chamado Montesquieu, que vai escrever um livro, uma obra-prima, prima de primeira, de fundamento, que a partir dali se constrói algo, que é o espírito das leis. Montesquieu vai dizer, olha, para que haja uma organização política, social, relativamente justa e organizada, harmoniosa, é preciso que o Estado tenha esses 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo, e que eles sejam independentes entre si, tenham autonomias, mas ao mesmo tempo se respeitem e sejam equânimes. Eles sejam diferentes, mas eles tenham não sejam simétricos, matematicamente simétricos, iguais, mas que sejam equânimes. Tenham os mesmos direitos e as obrigações diferenciadas, mas que cumpram com suas funções em função do Estado, em função das pessoas que são a base do Estado de uma democracia, é a população. O Estado vive em função da população. Daí o Aristóteles, na política dele, ele diz: política significa a arte de administrar bem o poder público. Nos dias atuais a gente diz a coisa pública. A política começa a ser transformada por conta da economia. A economia e a política são duais, ou seja, elas vivem uma em função da outra. O poder econômico está no mesmo nível do poder político. Ambos convivem de uma forma harmoniosa. A reforma protestante de Martinho Lutero, de 1517, também vai ser um baque muito grande para o poder político monopolizador da Igreja Católica. Dali, a Igreja Católica começa a perder fiéis. O que fazem? Os padres, o Papa. 1500, nós estamos em 1517. Logo mais um século depois, Cabral chega ao Brasil. 1492, o Cristóvão Colombo chegou à América. Trazendo quem? Trazendo os jesuítas. Para quê? Para catequizar os índios. Por que vai catequizar os índios? Os índios pediram para ser catequizados? Os índios estavam aqui na vida deles, normais. Normal, vivendo, tocando a vida deles. Para que o padre chega a vir de catequizar? Sim, você não pergunta se eu quero ser catequizado? Você chega aqui na minha casa, na minha terra, dizendo, eu vim de catequizar. Que história é essa? Por quê? Porque a Igreja Católica está perdendo fiéis. E ela precisa recuperar esses fiéis. De que maneira? Vindo para a América. Porque naquela época, o padre católico, ele era funcionário da coroa. Ele era servidor público. O que nós temos hoje com o servidor público, o padre era uma dessa categoria profissional. Até hoje, nas Forças Armadas, se tem o capelão. O que é o capelão? É o padre que faz concurso e vai ser um militar lá para dar a assistência religiosa para os militares lá no Exército. Quer dizer, a igreja, na civilização ocidental, a Igreja Católica está muito próxima do poder. E depois as outras religiões cristãs, evangélicas, também se aproximaram e fazem parte do poder. Essa relação poder político e igreja, ela é muito próxima, ela é muito concreta. Ok? Os senhores feudais migraram, passaram a reivindicar participação no poder e criam o Estado moderno. Aqui, do ponto de vista epistemológico, o que fazem esses renascentistas? Qual é a tese desses renascentistas? A afirmação, a necessidade desses renascentistas é retomar o pensamento racional lá dos gregos clássicos, lá do século VI, do século V a.C. Por quê? Diziam eles, por conta do antropocentrismo, que o ser humano tinha condições, ou tem condições, de construir a sua própria história. A mentalidade vai ser
horizontal. Ela vai deixar de ser vertical. Por quê? Porque aqui era uma ligação teor-Deus, centrismo. Deus era o centro de tudo. Aqui vai passar a ser, a partir do Renascimento, o antropocentrismo. Antro, ser humano. Centrismo, centro. O ser humano agora é o centro do mundo. Retomando a filosofia clássica da Grécia. Ou seja, da razão, do racionalismo, lá dos pré-socráticos, do Platão e do Aristóteles. Eles querem anular, é uma tentativa de anular a mentalidade medieval. Mas vamos fazer uma observação pertinente, necessária e elegante aos pensadores medievais, que a época medieval ela produziu muita qualidade na construção da humanidade, sim. Vejam, por exemplo, as artes da época medieval, a arquitetura, a relação ser humano com a natureza, os místicos. Tudo isso deve ser considerado, sim, não é porque existiam os abusos da Igreja Católica com as cruzadas, a cobrança de indulgências. O que é indulgências? É o padre que cobra dinheiro para perdoar o pecado lá daquela pessoa. Nota? Quer dizer, mas do ponto de vista da mentalidade, da construção da humanidade, o período medieval tem muitas qualidades, sim. É bom deixar claro esse aspecto. O antropocentrismo vai substituir o teocentrismo, é o início da laicização do poder político. Laicização é o processo de tornar o Estado laico. O que é o laico? É aquilo que não é religioso, aquilo que não é militar, ele é laico, ele é civil. Eu sou um cidadão civil, eu sou laico, eu não pertenço a nenhuma igreja, eu sou laico. Antes, o poder político era dominado pela Igreja Católica. Esses burgueses aqui, no bom sentido, burguês, porque existe uma certa pejoração quando diz você é um burguês. Nesse caso aqui, os burgueses, eles vêm construindo uma nova configuração social, uma nova configuração epistemológica. Eles participam desse processo, ok? Não significa que os burgueses de hoje também não participem. Eles participam. Todos nós não escapamos da história. Ninguém escapa da história. Todos nós temos as nossas responsabilidades e as nossas contribuições na construção da história. Seja individualmente, seja coletivamente, seja por meio da categoria profissional, da classe social, do extrato social, todos nós somos sujeitos históricos. Tiraram da Igreja Católica, mas isso não foi fácil. Foi paulatinamente. A Igreja Católica vai permanecer no poder até o século XVIII. Na Revolução Francesa, na Revolução Industrial na Inglaterra, a Igreja Católica ainda permanece, mas não de forma absoluta como ela fazia no período medieval. O poder se torna laico e as primeiras manifestações do Estado absolutista, ou seja, a sociedade europeia sai do poder absolutista cristão da Igreja Católica e cai no poder laico, mas absolutista também. O que é o poder absolutista? O poder absolutista é quando o rei chega lá, uma pessoa diz, não, eu vou ser rei agora. Ser rei, eu vou mandar em vocês aqui. Pronto, a minha família tem esse pedaço de terra aqui, eu tenho dinheiro, então eu vou mandar em vocês, e acabou-se. Aí ele mesmo faz as leis, ele mesmo julga, ele mesmo administra. Ele é o rei absoluto, ou seja, não existe outras pessoas. Até que existiam, por exemplo, na Inglaterra, que é o berço da democracia moderna, porque a democracia, no geral, é construída inicialmente lá em Atenas, no período em que a filosofia é criada. A democracia com a filosofia são irmãs gêmeas. Elas nascem, elas são criadas ao mesmo tempo, uma influenciando a outra. E aí, esse poder absolutista ele vai ser civil, vai ser laico. Mas ele não vai ter tantas vantagens assim, porque o rei vai mandar em tudo.
Ele não vai perguntar dos outros. Até que havia alguma representação no que nós temos hoje na nomenclatura do poder legislativo. Mas era aquela caricatura, ou seja, aquele faz de conta. Os filósofos renascentistas um dos mais importantes na área política é o Nicolau Maquiavel, que até hoje nós temos o adjetivo de dizer você é muito maquiavélico, ou seja, você é muito astuto, você é muito esperto, ou então você é muito maldoso, ou você é mau. Por quê? Porque o Maquiavel ele vai ser assessor da família de Médici, que dominava a região da Toscana, lá na Itália. Era uma família poderosa. E o Maquiavel vai dizer, olha, com essa confusão de mudança de poder, tira um, coloca outro, aí ele escreveu um livro chamado O Príncipe. O que é isso? Ele vai dizer ali, é um rol de conselhos e de sugestões da pessoa que se dedica à política, de como ela pode fazer ou ela deve fazer para ascender ao poder e nesse poder se manter. É daqui que vem aquela história de que os meios justificam os fins. Isso aqui é ética pura. Ou seja, se eu quero ser rico, não importa se eu vou trabalhar para ser rico. Mas eu quero ser rico, eu posso matar, posso roubar. Matar, roubar são os meios para eu me tornar rico, para eu conseguir dinheiro. Não, na perspectiva da ética de Aristóteles e de Kant, que nós vamos ver em breve, nós temos todos o direito de ser rico. Mas nós temos que trabalhar, conquistar a nossa fortuna de maneira honesta e não roubando. Para Maquiavel, não importa o príncipe, se ele quer ser o estadista, o político poderoso, não importa os meios, se ele vai matar, se ele vai roubar, se ele vai fazer o diacho. O que importa é que ele se torne o príncipe, mantenha-se no poder e fique maltratando as pessoas, por exemplo. O que importa é ele. Ou seja, o Maquiavel, então, é daí que vem esse adjetivo contemporâneo, dizer você é muito maquiavélico. Por quê? Porque o Maquiavel dava esses conselhos. Se você quer o poder, quer se manter nele, então faça assim. Engane as pessoas. O Maquiavel diz claramente assim, olha, você tem que dizer que vai fazer, mas depois você não faz. Você tem que manter no banho-maria. O povão tem que ser mantido no banho-maria, segundo Maquiavel. Você vai enrolando daqui, vai dali, vai fazendo, empurrando com a barriga. Me desculpe a vulgaridade da expressão, mas vocês todos sabem o que é empurrar com a barriga, é enrolar. Então, Maquiavel diz a mesma coisa lá no século XVI. É empurrar com a barriga, porque você vai enrolando a sociedade. Antes de Maquiavel, Platão e Aristóteles haviam considerado o poder político voltado para o bem da sociedade, considerando virtude de quem governa a cidade e a política como a arte de administrar a coisa pública. Isso Platão e Aristóteles. Mas Maquiavel, aquela história do Aristóteles, de lá da ética, da política, de dizer que a política é a arte de fazer o bem, de governar, de lidar com a coisa pública, aqui na Renascença não, ou seja, é a força, é a coerção, ou seja, é o estado coercitivo, é a força bruta. Eu quero o poder, então eu não vou medir esforços. Quem aparecer na minha frente, eu vou eliminar para que eu atinja o meu objetivo do poder. E se manter no poder da mesma maneira. Você percebe, então, que eu trago essa afirmação aqui do Platão, do Aristóteles e do Maquiavel para fazer um contraponto. Quando eles são paradoxos, ou seja, são diferentes, praticamente o contrário. Lá os gregos da democracia pegavam e primavam, ou seja, valorizavam, davam importância à política enquanto um bem para a coletividade, para a sociedade. Maquiavel aqui não, Maquiavel, olha, a questão é essa. Acabou, os meios justificam os fins, ok? Falando em política, eu vou trazer aqui
um filósofo francês contemporâneo que morreu em 1985, que é o Michel Foucault. Eu acho oportuno chamar o Foucault aqui. Vocês tendo oportunidade, por favor, procurem ler este senhor Foucault, ou estudar algum texto do Foucault. O Foucault, ele é um dos autores mais lidos na atualidade. Ele morreu nos anos 80, metade dos anos 80, mas até hoje ele é muito lido. E é um dos autores que mais constam em questões do ENAD, do Enem, nesses concursos no vestibular. O Foucault é um autor muito presente. Foucault, ele vai trabalhar com a questão da linguagem. A linguagem é o instrumento por onde se constrói a verdade, a ciência, a filosofia, as artes, a religião, o mito, tudo é linguagem. Tudo. Ernest Cassirer, um filósofo contemporâneo também da época dos anos 1940, alemão, ele dizia que o homem é linguagem, o homem é símbolo. Vocês já pensaram, se eu, como professor, eu vivo disso, se Deus me livre e falte as minhas cordas vocais, eu vou viver de quê? Você nota? Quer dizer, a linguagem, ela é primordial para nós, seres humanos. E por que a gente também não pode considerar que as árvores se comunicam? Em aulas anteriores eu já me referi a esse aspecto. Os cachorros. Por que o cachorro late aqui, o outro vai lá? Vocês já viram na floresta, algum vídeo da floresta, o pássaro, quando tem algum predador próximo, um avisa o outro, grita. E nesses gritares deles, nesses gritos deles, não tem um significado? Claro que tem significado. Ele está avisando. O macaco grita quando vem algum predador, se aproximando do parente, do amigo dele, ou então de outro macaco de uma maneira geral. A linguagem é que constrói a realidade. A falácia, por exemplo, lá da lógica aristotélica, é um álibi falso. E o Foucault, já no século XX, vai pegar e retomar, de certa forma, Aristóteles. Dizer, a linguagem, ela é o instrumento de construção da realidade. Ou de uma realidade falsa, ou de uma realidade verdadeira. Por exemplo, você, ao mentir, se você tiver um bom argumento, você convence o seu ouvinte. Esse convencimento é uma arte da retórica, mas não significa que o conteúdo dessa retórica seja verdadeiro. Aí entra a questão da ética. Você enganar alguém, você até pode ser astuto. Você ser um bom orador e enganar. Mas do ponto de vista da ética, é reprovável. Você não pode enganar as pessoas, você não pode sair por aí mentindo para as pessoas, né? Quer dizer, se você mente, eu minto, todo mundo mente, o que vai ser dessa sociedade? Se nós vivemos mentindo um para os outros, falsificando, cometendo esses delitos, esses ilícitos. Por quê? Então, a linguagem, ela é esse instrumento de construção da verdade. Por exemplo, o meu pai uma vez comentou comigo que um senhor, já de idade, por volta de 60 anos, foi lá na prefeitura e tratando lá de um assunto, aí a moça pegou e disse, mas eu preciso da sua certidão de nascimento para fazer da continuidade nessa sua demanda aqui. Aí ele pegou e disse, você está desconfiando que eu nasci? Ou seja, o homem estava ali na frente dela, era carne e osso, concreto, estava ali, mas ela precisava do papel, da burocracia. Ele precisava provar que ele estava vivo, porque para a burocracia o que vale é o papel, não é o fato em si. O homem estava lá na frente dela, conversando com ela, mas ela queria a certidão de nascimento dele para comprovar que ele havia nascido. Vocês veem só o que paradoxo, o absurdo da burocracia. Por quê? Porque esse papel que é a linguagem, que vale. No parâmetro legal, é o papel, a comprovação que vale. Você percebe?
O Foucault também vai trabalhar com relação à política com duas categorias, que é a biopolítica e a biopolítica e o biopoder. Biopolítica e o biopoder. Todos nós, bio de vida, poder de dominação. Poder significa dominar o outro. O Foucault vai dizer que não existe o poder em si. Assim como existe essa caneta, esse controle remoto, o poder. Cadê o poder? O poder de fazer bolo. O poder de dar ordens para os funcionários. O poder de mandar. Não, mas esse poder, ele é uma ação. Ele só se revela enquanto ação. E enquanto relação a alguém. De que adianta eu ser poderoso, mas eu não mandar em ninguém? Nem em mim. Porque eu vou morrer. Se eu tivesse poder, eu criaria uma possibilidade, eu criaria um mecanismo para eu não morrer, para eu ser eterno. Poder, ele só existe em relação a alguém, não a algo. Eu não tenho poder, eu não quero ter poder sobre essa lousa aqui. Para quê? Eu quero ter poder sobre alguém, sobre as pessoas, para elas fazerem as coisas para mim, para elas estarem abaixo de mim. Essa é uma necessidade nossa, intrínseca ao ser humano. A psicanálise vai explicar isso. O Nietzsche, ele vai dizer, numa categoria que ele usou do super-homem, todos nós temos necessidade de sermos super-homem, termos potência, de sermos deuses. Por quê? Por causa da nossa carência. Nós morremos. O nosso corpo perece, acaba, desaparece. E isso é um assunto muito delicado. Se vocês perceberem no meio de vocês, são pouquíssimas as pessoas que encaram uma conversa, nem que seja de botequim, sobre a morte. O que é a morte? Quando eu morrer, você se imagina morrendo? Tem um psicanalista contemporâneo, está vivo ainda, o Yalom. Ele é russo, mas naturalizado norte-americano. Ele escreveu um livro chamado Quando Nietzsche Chorou. Eu sugiro esse livro para vocês. Leiam esse livro, que esse livro é fantástico. E um outro livro desse psiquiatra, do Yalom, se chama De Frente para o Sol, que ele trata exatamente dessa questão. Porque o sol é a luz que ilumina e que clareia. E aí, como nós somos pretensos a evitar o assunto da morte. Todo dia morre gente, todo dia morre árvore, todo dia morre outros animais, macaco, formiga, mas nós evitamos. Nós não fazemos esse exercício sobre a morte. Todos nós sabemos que vamos morrer, e vamos morrer, não tem escapatória, mas nós evitamos essa morte. Nós queremos ser super-homem, quem dera que nós pudéssemos ser para sempre. Porém, a Simone de Beauvoir, uma filósofa dos anos 1960, esposa do Sartre, Jean-Paul Sartre, existencialistas franceses, ela escreveu um romance belíssimo também chamado Todos os Homens São Mortais. E lá tem o Mosca, que é o personagem central, e que o Mosca lá, andando de madrugada em Paris, encontra um mendigo que tem o elixir da vida. E o Mosca toma esse elixir da vida e se torna imortal. Aí a história do Mosca vira ao contrário, porque ele vai lutar para eliminar o efeito desse elixir da vida, porque ser imortal é muito ruim. É péssimo ser imortal. Você percebe a genialidade da Simone de Beauvoir? Ou seja, todos nós reclamamos que vamos morrer. Todos nós lutamos contra a morte. Vai no médico, consulta com o médico para eliminar a dor, para se está com alguma doença, para não morrer, evitar morrer. Mas o personagem da Simone de Beauvoir tomou a elixir da vida. Aí diz, eu não vou morrer, mas não tem graça viver eternamente.
para sempre, todo mundo, meus amigos, todo mundo morrendo e eu ficando aqui, não tem graça. Essa é a necessidade do poder. Todos nós temos essa necessidade do poder. E a biopolítica, biovida e política, a arte de governar a sociedade, de administrar a sociedade. Por exemplo, o Estado manda na nossa vida. O Estado diz o que é, o que não é doença. O Foucault trabalhou, construiu, esse filósofo aqui, escreveu um livro, o primeiro livro dele, O Nascimento da Clínica, que é muito interessante. Foucault era psicólogo, depois que ele se tornou filósofo. E ele vai dizer, olha, a pessoa, tem pessoas, até onde um louco, ele é louco mesmo, um paranoico? Será que o louco não tem uma lucidez diferente do que o Estado, do que a lei considera normal? Porque o louco, ele não deixa de pensar, ele pensa diferente. Paranoia, por exemplo, paralelo e noia, pensamento em grego. É um pensamento paralelo que não convive, não dialoga com o que o Estado, a instituição política, considera como normal. Uma mulher, por exemplo, uma moça, lá, retomando Aristóteles, ela tem a potência de ser mãe. Ela vai ser mãe. Se ela quiser, ela vai ser mãe. Mas aí, supondo que ela engravide sem querer, e ela não queira dar prosseguimento àquela gravidez dela. Ela quer tirar, eliminar aquilo. Mas o Estado não permite. O Estado manda na nossa vida, manda no corpo daquela moça. Isso é a biopolítica. Mandar, dizer, não, esse remédio você pode tomar, esse aqui você não pode tomar. Você nota? Ele não manda só a gente votar, a gente pagar imposto, não. Ele entra na nossa vida em instâncias das mais íntimas possíveis, o Estado faz. Ele manda na nossa casa. Essa história de dizer, olha, dentro de casa você pode fazer tudo, não, negativo. Se a gente for analisar pela perspectiva do Foucault, existem muitos pontos que o Estado pega e manda. Ele domina a gente. O Foucault vai criar uma categoria chamada que a nossa sociedade é uma sociedade vigilante, é uma sociedade disciplinadora. Todo mundo tem que andar certinho, todo mundo tem que ficar nas regras da lei que o Estado faz para nós. Por exemplo, será que quem faz essas leis são bons exemplos para nós seguirmos? Essa é a pergunta do Foucault. Por exemplo, até que ponto alguém pode chegar e mandar na menina, não, você pode ter um filho, você não pode evitar esse filho. Que isso, o corpo é dela. Essa é a questão do Foucault, da biopolítica e do biopoder. E não esquecer desse conceito Foucaultiano da linguagem. É pela linguagem que nós dominamos, é pela linguagem que nós construímos a verdade. A ciência vive disso. O H2O, todas as fórmulas, todos os cálculos são linguagem. A linguagem matemática. Ok? Então isso, para fazer uma interlocução com essa filosofia renascentista. Por quê? Porque aqui o berço da modernidade está aqui. O que nós vivemos e como nós vivemos hoje começou aqui na Renascença. Por quê? Porque retomou toda aquela filosofia lá da Grécia clássica. Por exemplo, os gregos, naquela época clássica, eles tinham a tragédia, que era um teatro. Os deuses eram seres humanos. Não são esses deuses onipresentes, onipotentes que nós temos hoje. Uno. Existiam vários deuses, mas os deuses eram humanos. Os gregos viviam, por isso que a filosofia foi criada lá. Os gregos tinham o pé no chão. E a tragédia grega era uma alegoria, ou seja, uma maneira de representar aquele pensamento, aquela maneira de ser, aquela ontologia, a paideia. Vocês podem ouvir falar nessa palavra aqui, a paideia grega. Paideia é a ontologia grega clássica, é a educação, como
se vivia, como se praticava a cultura grega daquela época. Ok? Então, a tragédia grega era uma maneira dos gregos clássicos se manifestarem qual era a leitura de mundo deles. Tipo assim como na educação, na paideia deles. Aí os latinos, já na idade, final da Idade Média para a Renascença, vão querer retomar aquele teatro grego, a tragédia. Só que eles não conseguem. Por quê? Porque é outra mentalidade, é outra estrutura mental, é outra maneira de pensar. Sai o quê? A ópera. A ópera é uma imitação mal sucedida da Grécia, da tragédia grega. A ópera que nós vimos por aí, houve nos anos 90 uma coqueluche de se cantar ópera. Houve várias gravações dos clássicos em ópera. Aqui nós vamos ter o Francis Bacon. Francis Bacon era inglês e nós vamos... O Bacon vai ser importantíssimo para o início dessa mentalidade filosófica e, sobretudo, para a ciência. Para a ciência. Por quê? Porque ele vai ser racionalista, mas ao mesmo tempo vai estar do lado do René Descartes, mas ao mesmo tempo ele vai começar a criticar o René Descartes. Ele vai dizer, olha, a razão, o pensamento racional, ele é muito importante. Ele é imperioso para a construção da filosofia, da ciência experimental. Mas nós precisamos da experiência. E essa experiência ele chamava de empirismo. Por quê? Porque empirismo nessa época se escrevia em latim. A língua vulgar, a língua popular era o latim. E empirismo em latim significa experiência. Ou seja, o Francis Bacon ele vai começar a construir esse novo elemento para a criação e para a formatação do conhecimento científico, a experiência. A ciência ela é feita tanto com raciocínio. Lembrem que que o Descartes, ele dizia que é preciso pegar do abstrato para o concreto, da matemática. O René Descartes era matemático puro. E aí o Francis Bacon vai inserir, agregar o empirismo, a experiência nessa construção do conhecimento científico. Tanto a experiência como a razão. Juntas compõem o conhecimento científico que nós temos hoje. Aqui ele diz, olha, que o conhecimento científico ele é feito por etapa. A primeira etapa é a coleta do material a ser pesquisado. A segunda etapa é a seleção desse material. E a terceira é a formulação das hipóteses. O que é hipótese? Será que se eu fizer dessa maneira, vai resultar em X? Mas se eu fizer dessa outra maneira, vai resultar em Y. A hipótese é um dos elementos essenciais para a construção, não somente do conhecimento científico, mas de qualquer outro conhecimento. Até na vida mesmo. Quando nós estamos fazendo as nossas contas do final do mês, nós dizemos, não, mas se eu pagar isso aqui, eu deixar aqui, vão me cobrar juros, eu vou pagar mais caro, tudo é hipótese. Esse se, esse condicional, é sempre a hipótese que acontece nas nossas vidas. Ok? Se chover, eu não vou para o cinema essa noite. Quarta etapa é a constatação ou negação das hipóteses sobre o material coletado. Ou seja, é uma sequência singela, simples, que eu trago aqui para vocês. A teoria dos ídolos do Bacon, ele diz que essa linguagem que nós temos, tudo é uma enganação. Nós não temos acesso ao conhecimento da realidade concreta. Quando eu digo, por exemplo, folha, eu não tenho a folha aqui. Cadê a folha? Pode ser uma folha de papel, pode ser uma folha de uma árvore. Você nota? Quer dizer, é a ideia. E essa ideia nem sempre está concatenada, ou seja, está diretamente relacionada
ao material, à substância concreta. A Renascença, ela vai ser, então, esse berço da modernidade. E graças a esses 2 séculos, ou 1,5 século, 150 anos da Renascença, que vai gerar. A Renascença é o berço da modernidade. A Renascença, ela vai fomentar, ou seja, ela vai dar crédito, ela vai incentivar o debrochar, o nascimento, a criação, os primeiros momentos da ciência moderna. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre o Renascimento. Não esquecer, por gentileza, que a Renascença é o berço da modernidade. É aqui a origem de tudo que nós pensamos, de como nos comportamos, do que nós acreditamos. Hoje, no século XXI, saiu daqui desse período medieval. Muito obrigado, até a próxima.